Epa, beleza, vamos começar a nossa live de hoje. Live de hoje, mais um episódio do Diário do Pensamento. Pra saber se é tudo coisa da minha cabeça, se é realidade ou paranoia. Paranoia é tudo coisa da minha cabeça. Hoje eu não fiz a barba. Faço a barba só umas 2 vezes por semana, porque eu sou preguiçoso. Tô brincando, porque eu gosto dela rala. Então, no episódio de hoje do Diário do Pensamento, a gente vai falar sobre o que foi combinado com os youtubers, com as web celebridades. É verdade ou é mentira? E por quê? É que as pessoas acham que eu combinei alguma coisa. Eu sei que é só uma fase, mas mesmo assim as pessoas vão lá e falam que tem coisa acontecendo, que tem coisa combinada. Então vamos explicar isso hoje. Quando acabar essas meia hora conversando sobre o Diário do Pensamento, vou encerrar a live. Vou voltar depois eu ligo a live de novo pra mim estar desenhando. Então vamos começar por tudo é combinado. Por que as pessoas acham que tudo é combinado? Lembra que nos outros episódios do Diário do Pensamento eu falei que eu tentei casar lá com a alemã russa, né, com a stripper. E aí, depois eu falei também que as pessoas me achavam a maior babaca de todos. Isso chamou a atenção de algumas pessoas, sejam da internet, que eram famosas, ou sejam da mídia, que eram famosas. Depois, as pessoas acharam que eu ia passar pelo caminho do suicídio, que eu chamo de caminho do suicídio. As pessoas acharam que por eu ter passado por essas fases, eu ia me matar. Então o que os youtubers fizeram? Esses que me ajudaram, que eu já falei em episódios anteriores, que foi a Kéfera e o Felipe Neto. O que eles fizeram? Por eles terem me ajudado, não é que eles fizeram, eles me ajudaram nessa fase aí do suicídio, e aí eu não cometi suicídio. Mas o que as pessoas acharam? Por eles terem me ajudado nessa fase aí, dessa fase do suicídio, que eu chamo de caminho do suicídio, as pessoas acharam que eles combinaram comigo. Então você tem um projeto combinado com o Felipe Neto, então você tem alguma coisa combinada com a Kéfera, mas não existe nada combinado. Se existe, eu não fiquei sabendo. Mas daí passa, sei lá, 10 anos, 20 anos e acontece alguma coisa. Mas não é porque foi combinado, é porque tinha que acontecer. Mas não existe combinado. E por que as pessoas acham que foi combinado? Uma das formas que eles acharam pra fazer com que eu não entrasse pro caminho do suicídio, eles não chamam de caminho do suicídio, sou eu que chamo, mas uma das formas que eles pensaram que ia me deixar afastado do suicídio, que eu chamo de caminho do suicídio, afastado dessa vontade de querer cometer suicídio, era fazer alguma coisa na internet. Então nos vídeos deles parecia que era pra mim, mas não era pra mim, era pra todo mundo. Parecia que eles estavam falando pra mim, mas eles estavam falando pra todo mundo ficar na internet. E uma forma com que, pra eu tentar a internet, uma forma com que eles pensaram que eu ia ficar muito tempo na internet era, como eu posso dizer da forma correta? Que tá me fugindo a palavra, não tô sabendo falar hoje. Era que eu achasse que tava alguma coisa acontecendo, que tava alguma coisa rolando entre a gente. E aí, dessa forma, eu pensando que tivesse alguma coisa rolando, pode ser que lá no futuro, se eu acontecer na internet, coisa que não aconteceu até agora, mas vai que daqui uns 3 anos eu fique conhecido. E aí eu faço algum trabalho com o Felipe Neto. Pode ser que aconteça isso, mas não é porque eu combinei. Mas nessa fase aí que eu tava perto do suicídio, uma forma que eles pensaram que ia me afastar desse caminho era me fazer manter na internet. E como é que eles faziam isso? Fazendo parecer que tinha alguma coisa combinada, fazendo parecer que eu iria alcançar o sucesso na internet, que se eu persistisse, se tivesse alguma coisa combinada, eu ficaria mais tempo na internet. Outra coisa que acontece também, do que o povo ter pensado que é combinado, agora me veio a memória na cabeça, que eu tava faltando a palavra e tava faltando a memória. Todo mundo, quando começa na internet, as pessoas falam assim pra essa pessoa: você vai fazer o seu trabalho, você vai mudar a internet agora. É que nem quando... É que nem falar assim no começo, não, fica tranquilo, que o começo é mais difícil e depois piora. Sabe, quando a pessoa vai começar num serviço e ouvir isso? Ou sei lá, tipo, a galera que... No começo a galera é assim meio pé atrás, mas depois a galera é mais tranquila. Ou... Tá ligado? Essas coisas que quando alguém vai começar em algum lugar a gente ouve. Então eu ouvi isso quando eu fui começar na internet. Você vai mudar a internet. E como eu sou paranoico esquizofrênico, mas eu não quero mais falar isso porque eu quero ter uma mentalidade vencedora.
As pessoas já eu achei também que por ter ouvido isso, ah, você vai mudar a internet por estar começando na internet, eu criei uma HQ, né? Infelizmente eu não terminei ela, mas eu criei o começo lá. Chamava A Última Pensadora na Terra. E eu achava isso, mas depois eu estudando na internet eu descobri que todo mundo ouve isso. Não é exclusivo meu, não é uma coisa que só acontece comigo. Todo mundo na internet ouve isso. Não quer dizer que eu vá mudar a internet. Pode até acontecer, mas é bem difícil isso acontecer. O que eu tô falando aqui é o que eu sei. E pelo que eu sei é que isso não vai acontecer. Porque é difícil. E porque também a internet já tem o seu jeito, ela já funciona. Se ela não funcionasse, aí sim precisaria mudar. Mas ela funciona, ela já. E dá muito dinheiro na internet. Eu não sei se quem tá aqui quer que mude. Então, por esse motivo aí de eu achar que. De eu ter ouvido isso, ah, você vai mudar a internet. E de eu ter ficado paranoico e criado uma HQ em cima disso. Até criei uns projetos em cima disso, mas depois eu vi que era só coisa da minha cabeça. As pessoas começaram a achar que era combinado. Mas não era, era uma coisa que todo mundo ouve. Todo mundo ouve isso. Isso aí acontece com todo mundo quando vai começar aqui. Aí, que mais que tem também que aconteceu? Como eu não sabia se isso era uma certeza ou não, naquela fase da vida, eu meio que usei a tática do futebol. A tática do futebol é o seguinte: você só fala que uma coisa está certa quando ela estiver realmente certa. Por exemplo, se eu vou ser chamado para jogar num time, eu só falo que eu vou ser chamado para jogar naquele time no dia que eu aparecer naquele time. Então se uma pessoa uma pessoa falar pra mim, você vai jogar naquele time, eu falo, não, que isso. Sabe, eu fico enrolando, eu fico tentando disfarçar o máximo possível até chegar o dia de jogar naquele time. E eu tava fazendo isso na internet também, por isso que as pessoas acharam que era combinado. E eu tava achando também no começo que era combinado. Não, você combinou com os caras e você vai fazer projeto lá. Você combinou com os caras e vai mudar a internet. E aí o que acontecia? Eu usava essa tática do futebol. Eu falava, não, que isso não vai acontecer. Não, não tem como. Não, não sei o que lá. Aí eu falei, porra, usando essa tática de futebol, ainda que, mesmo que se houvesse uma coisa, não tá dando certo, não tá funcionando. E tá deixando todo mundo paranoico. Eu parei com isso depois. Mas depois também eu entendi que isso daí todo mundo ouve isso. Não é uma coisa exclusiva minha. Todo mundo ouve essa parada de que você vai mudar a internet. Todo mundo que vai começar aqui ouve isso. E eu não vi ninguém mudando. Quem muda são as plataformas, nem é os trabalhadores delas. E eu não sei porque que eles criaram isso. Acho que era porque... Lembra que em outras lives eu expliquei que minha poesia chamava a atenção de pessoas, sejam elas famosas na internet ou famosas no meio artístico? Deve ser por isso, por ter essa facilidade de escrever poesia, eles achavam que eu conseguiria escrever algum roteiro. Mas eu não consegui nada. Mas é isso, também não tem muito o que falar do que tudo combinado. Depois também eu descobri que esse negócio de tudo combinado acontece com todo mundo que tenta se casar com uma stripper. Todos eles ouvem isso. O Brau ouviu isso. E outras pessoas também devem ter. Acho que o Cazuza também ouviu isso, mas o Cazuza eu não lembro. O Brau eu tenho certeza que ouviu. Que ouviu, porque eu vi nas músicas deles. Vi na música dele. Vi isso na música dele. Então isso é normal. Agora eu só não entendo porque que as pessoas ficam me ligando tantas vezes perguntando se tem alguma coisa combinada. Sendo que isso é só uma fase. Isso faz parte. Tá dentro do contexto. Será que elas pensam que eu não sei disso e ficam batendo nessa tecla? Tem uma coisa que acontece nessas fases, e eu não estou acostumado com isso, mas parece que é normal dessas fases, as pessoas exagerarem. Elas exageram comigo, então elas ficam muito tempo falando isso pra mim, que é combinado, toda hora. Isso enche o saco. Então não é combinado. Outra coisa que aconteceu também, que as pessoas pensaram que era tudo combinado, um dia eu fui no banco e vi duas youtubers lá. Vi duas youtubers no banco. Eu vou falar quem era porque senão vai parecer que eu tô mentindo. Vou ser 100% franco aqui. Uma das youtubers, posso ter me enganado com as duas, ou posso estar certo com as duas. Nem eu sei isso, mas pelo que pareceu pra mim, uma das youtubers era a Mari Nolasco e a outra era a Kefri. Eu vi elas no banco. E depois disso o povo começou a achar que eu tinha alguma coisa combinado com ela. Mas eu não tinha nada combinado. Se você for lá e perguntar pra ela, ela vai falar a verdade, não tem nada combinado. Ah, mas no futuro você conheceu ela. Se acontecer no futuro, se
Não é porque foi combinado, é porque, sei lá, foi qualquer coisa menos combinado. Isso também foi uma das coisas do povo achar que era tudo combinado. O que mais que fez o povo achar que era tudo combinado? A mídia também ajudou a popularizar essa ideia. Fora que alguns críticos de cinema também falaram que tinha alguma coisa rolando. Porque não existe, o cara, pela forma com que eu me comportei nessa fase, não é uma forma normal que as pessoas se comportam. Normalmente as pessoas são mais nervosas nessa fase. Normalmente as pessoas são mais agressivas, são menos racionais. E eu era o oposto disso nessa fase. E eles não entendiam o porquê. Qual que foi a explicação que eles deram para esse meu comportamento? Ah, ele combinou alguma coisa com web celebridades, por isso que ele tá agindo dessa forma. Que era a única forma de explicar, tá ligado? Porque não é normal. Não era normal o meu comportamento. Não é que não era normal, não era esperado. Isso já deve ter acontecido outras vezes, mas só não era esperado. Mas como eu estudo a raça humana, eu meio que sabia como me comportar, entendeu? Estudando ali o Cazuza, o Mano Brown, eu sabia o que eles tinham passado e sabia o que eu tinha que fazer para não passar pela mesma coisa. E os youtubers me ajudaram também quando foi a parte do suicídio e da raiva. Eles ajudaram essa raiva também, o Felipe Neto passou por isso. Eu acho que ele passou, eu não tenho tanta certeza porque eu não estudei muito a vida dele. Mas como ele já tinha, sei lá, nessa fase nessa mesma fase. Não sei se a nossa foi a mesma. Mas eu chuto que foi. Vamos dizer que foi a mesma fase. Ele passou por isso, ele era bem irritado, tá ligado? Então quando eu passei pelo mesmo, vi que ele era irritado, eu não fiquei tão irritado assim. Porque eu já entendia, pô, nessa fase é a fase que eu vou ficar mais nervoso, como ele ficou. Então eu não preciso ficar tão nervoso. Eu vou achar uma resposta, vou achar um sentido pra isso, vou achar um porquê disso e vou evitar de ficar nervoso. Fora que eu espairecia, eu escrevia poesia e tirava a raiva da cabeça. Depois também eu li um pouco de X-Men. X-Men me ajudou a compreender também um pouco dessas coisas. Mais exatamente. Porra, pra ser mais exato, eu vi Wolverine, né? O filme do Wolverine, que ajudou a entender um pouco. E vi um pouco de X-Men também. Não sei se eu vi o filme ou se li o mangá, o gibi. Acho que eu vi o filme também, aí me ajudou a entender. Ouvi Iron Maiden, eu fui buscando, tá ligado? Respostas. O que é normal de acontecer. Todo mundo quando chega nessa fase aí, vai atrás de respostas. E eu fui, achei, então não me sentia muito irritado. Só que o povo não tava esperando isso de mim. Eu não sei porque o povo não tava esperando isso de mim. O povo esperava que eu tivesse uma atitude de rock and roll, tá ligado? De quebrar tudo, de chutar o pau da barraca. Só que eu não ia ter essa atitude porque eu não sou assim. Eu sou criado no evangelho, e sou criado no futebol. Que jogador de futebol você vê fazendo isso? Bem poucos, né? Ou nenhum. E que evangélico você vê fazendo isso? Bem poucos, né? Ou nenhum. Então eu ia agir como é a minha educação. Mesmo que não fosse esperado. O povo estava esperando alguém nervoso. Tanto é que eles esperavam isso. Esperavam que com isso eu ficasse famoso. Que eu seguisse os passos, sei lá, do Brau ou do Felipe e agisse da mesma forma com que eles agiram e com isso eu ficasse famoso. Então é daí que vem o combinado. De eu não ter feito nada disso que todo mundo esperava e dos youtubers ter me ajudado. Mas não foi, você foi lá e combinou e aconteceu. Não, se acontecer, aconteceu. Mas não é porque eu combinei, porque eu tenho cadeira cativa, porque eu passei na frente de alguém, porque eu fui privilegiado. Porque se isso tudo fosse verdade, meus números na internet não seriam tão baixos. Os números seriam muito mais altos do que são agora. Mas o que acontece? As pessoas elas não conseguem explicar. Hoje em dia, o normal é chutar o pau da barraca. O normal é agir dessa forma mais rock and roll, como diz o Tubarão. Mas eu não agi dessa forma. Por quê? Já expliquei, vou falar de novo. Pela educação do futebol e pela educação evangélica. Então eu segui minha educação. Ah, mas você fez babaquice na sua cabeça. Eu realmente fiz babaquice na minha cabeça. Até fiz camarim no lasco também, mas era porque eu queria afastar as mulheres. Queria afastar elas. Não fiz babaquice porque eu sou um cara babaca. Não é, isso não existe. Isso tanto não existe como que ninguém nunca nem viu. Se eu realmente sou um cara babaca, com exceção da Marina Lasco, se eu realmente sou um cara babaca, alguém teria que ter visto. Alguém teria que saber, mas ninguém viu, ninguém sabe. Porque não existe.
sem ser essa fase que eu tentei afastar as mulheres, que era quando eu queria casar com a alemã russa, que é assim que o Neymar chama, mas é a stripper, né? É a Monique. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar sobre tudo combinado, porque eu devia escrever roteiro, porque eu não escrevo roteiro pra essas bodegas, falo tudo de forma franca e acabo deixando coisa faltando e acrescentando coisa que eu não deveria. O próximo episódio é treta com a mídia. Aí vai complementar esse episódio do tudo combinado. Porque nessa fase a mídia fala muito da gente. Fala muito. E eu. E as pessoas... Ah, outra coisa que faz as pessoas acharem que é tudo combinado também é porque eu respondo a mídia. Eu respondia, né? Eu parei. E como é que eu respondo a mídia se ninguém me conhece? Se ninguém sabe quem eu sou? Como é que eu respondo a mídia? Respondo, sei lá, o apresentador, o repórter, se não é combinado, se ninguém sabe se eu vou dar certo ou não. Eu faço isso porque nessa fase eles se envolveram. A mídia se envolveu porque eu não sei. Não sei, eu acho que foi porque eu chamei a atenção com uma poesia ou com a forma com que eu me comporto. Devo ter chamado a atenção. E eles se envolveram na minha vida nessa fase. Assim como os youtubers. Eu não sei se pode ter sido pra me ajudar também. Os youtubers se envolveram pra me ajudar. Eu não conheço eles, mas eles se envolveram pra me ajudar. Pode ser que a mídia tenha sido pra ajudar ou pra atrapalhar. No final foi só mais assim pra atrapalhar, mas no começo deve ter sido pra ajudar. Então tinha coisas que eles falavam que eu não concordava na mídia. Isso vai ser o assunto do próximo capítulo, mas eu vou dar uma prévia hoje. Tinha coisas que eles falavam que eu não concordava. Só que como eu ia lá e respondia, e às vezes eles falavam daquilo que eu respondia, na verdade eles não falavam do que eu respondia, mas eles me infernizavam, e eu, paranoico, e ainda tendo passado por todas essas fases, às vezes eu ia lá e respondia, mas não era uma resposta assim, tipo, não faz sentido, tá ligado? Não era uma coisa desse tipo, que nem os vídeos lá do Felipe Neto, não faz sentido. Era uma coisa mais contida, mas ainda assim era uma resposta. A resposta mais cruel, mais assim, raivosa que eu dei foi em sangue de barata, mas daí eu vi que era o caminho errado e cortei sangue de barata, pôs um fim. Usei pra zerar com os caras. Depois eu usei a mesma tática pra zerar com os tubarão. E já até zerei com eles, que já acabou no e crua. Mas eu acho que o povo esperava assim, que passando por essas fases fosse descontar pro mundo da arte. Ou pro mundo da fama, sei lá, pro mundo da celebridade. E eu não descontei. Não sei porquê, acho que foi a forma com que eu me comporto, a forma com que eu vejo as coisas. Talvez se eu agisse menos racional e mais emocional, pode ser que isso realmente tivesse acontecido. Mas eu não sou assim, eu sou um nerd. O nerd, ele age menos emocional e age mais racional. É difícil você achar um nerd que não age dessa forma. Não vou dizer pra você que não tem, tem. Mas a maioria age racional e depois emocional. Esses caras que eu citei agiram emocional primeiro. Emocional. Mas não quer dizer, isso não é tipo pré-requisito pra descontar pra fama ou pra você se tornar celebridade. Isso é só eu explicando. Ficou um pouco confuso esse episódio, né? Eu não consegui explicar de forma mais clara. Em resumo, as pessoas acham que eu combinei alguma coisa, mas não tem nada combinado. Foram fases que eu passei que as pessoas me ajudaram. E eu não sou a primeira pessoa nem a última pessoa que vai ser ajudada por, sei lá, um filme, por uma história em quadrinho. História em quadrinho ajuda muita gente. Tem o cara que sofre bullying, ele vai lá ler história em quadrinho e ele se sente... Ele acha que aquela história em quadrinho é feita pra ele. E aquilo ajuda a pessoa, entendeu? Os youtubers me ajudaram. Tem gente que se ajuda pela novela, por filme, por mangá, por música. Eu não sou o primeiro nem vou ser o último. Por essas pessoas terem me ajudado, as pessoas acreditavam que tinha sido combinado, mas não foi nada combinado. Entendeu? É isso que eu queria dizer. Agora eu vou falar uma coisa doida. Pode ser que exista um plano secreto na internet. As pessoas queiram, pelo menos na internet brasileira, que os youtubers queiram mudar a internet, fazer ela uma coisa mais hollywoodiana. Se isso existe, eu não sei, mas pode ser que exista. E pode ser que nem todo mundo tenha ouvido que vai mudar a internet. Que eles falem isso para pessoa X e pessoa Y. Mas se isso acontece também, eu realmente não sei. Tô falando a verdade aqui, eu não sei. Pode ser que isso aconteça, mas eu não sei. Não tenho contato com essas pessoas, então não tem como eu saber.
Vamos ver se ficou faltando mais alguma coisa pra falar. Se você pegar lá como é o nome daquela ruiva lá dos X-Men? A Jean Grey. Quando o Wolverine tava irritadão, que nem eu tava irritadão. Eu tava, mas não mostrei. Ele... Lá em Wolverine Imortal dá pra perceber que ele tá irritadão. Se você pegar ali a Jean Grey, foi mais ou menos o papel que a Kefra representou na minha vida. Eu era o Wolverine e ela era a Jean. Foi isso que aconteceu. Mas aí todo mundo achou que era combinado. E do Felipe Neto... O que aconteceu com o cara? Ele... Sei lá, cara, eu não gostava dos vídeos dele. Eu vi ele falando do Cristiano Ronaldo. Comecei a assistir, fui acompanhando. E aí... Por que será que acharam que era combinado com o Felipe Neto? Deve ser porque eu fiz a história em quadrinho lá. Que eu achava também que era combinado, mas depois eu descobri que não era. Porque eu fiz a história em quadrinho e aí o povo achou que da história em quadrinho tinha alguma coisa combinada. Depois eu mudei a Última Pensadora na Terra pro Último Pensador na Terra. Depois que eu assisti Nanatsu no Taizai eu mudei. Ou eu posso estar totalmente errado também, tudo ser combinado, tudo fazer parte de um plano, e eu não sei. Tá ligado? Eu tá meio que perdido aí. Vai ver que não foi só por isso que eles me ajudaram, que eles tinham algum motivo além de querer me levar pra longe do caminho do suicídio. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Se você pegar a Paula Turler, ela fez isso também. A Ferg também fez isso. Se eu não me engano, a Cláudia Raia fez um pouco disso também. Quem mais que fez isso? Isso já aconteceu com o Salvador Dali, mas o Salvador Dali ele não desiste da stripper, ele vai até o final e casa com ela. Então eu não sei se é só a humanidade sendo a humanidade. Pra falar bem a verdade, pra mim é o que eu falei no começo. Mas pode ser que eu esteja enganado, que eu não sou dono da verdade. Pode ser que eu esteja errado. De repente existe mesmo um planos aí na internet e eu não saiba. Mas enfim, o que eu sei é isso que eu falei. Não deve ter faltado alguma coisa, devo ter falado coisa a mais também. Mas é que sem roteiro é foda. É foda fazer sem roteiro. Mas é que eu queria que fosse da forma mais verdadeira possível. Que fosse a verdade nua e crua. Mas não fica tão da hora porque com roteiro fica melhor. Fica mais bem produzido, mais bem apresentado. Mas fazer o quê? Mas tudo bem, se eu esquecer de alguma coisa eu falo no próximo episódio. Que vai ser amanhã. E o episódio de amanhã é treta com a mídia. Por que essas tretas com a mídia? Por que eu falo lá da Rede Bobo, né? Que a MED chama assim. MED fala Rede Bobo, em vez de Rede G e o Lobo lá. E os repórteres também. Por que teve essa treta aí? Por que eu xingo os caras no meu Facebook? Mesmo os caras não me conhecendo e tal. Isso eu vou explicar amanhã. Depois vai ter também raiva e ódio, né? Acho que eu tô pulando algum episódio. Raiva e ódio, que é o sexto episódio. Que daí vai ser na quarta, né? Terça, quarta... Ah, não, tá certo. E aí na quinta vai ser Foi Tudo Uma Fase, que é o último episódio. Mas aí vocês vão entender depois. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Diário do Pensamento. O episódio de hoje foi foi tudo combinado. Amanhã eu volto, explico mais uma coisa sobre essas coisas que o povo não sabe se é verdade, se é coisa da minha cabeça, se é só uma fase. Eu explico mais essas coisas. Eu vou trocar a tela agora, vou deixar a tela da Liga da Justiça e depois de 5 minutos eu volto desenhando. Às vezes é menos de 5 minutos, às vezes é mais. É o tempo de eu arrumar a câmera aqui e ajeitar a mesa. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Eu vou cortar o vídeo, tá? Eu vou deixar a tela da Liga da Justiça e depois vou cortar a live. Aí depois eu ligo a live de novo pra desenhar. É isso, fui. Fiquem aí com a tela da Liga da Justiça. E se eu ofendi alguém com essas coisas de Diário do Pensamento, me perdoe. E se eu falei coisa que não devia, também me perdoe. Eu só tô falando a verdade pra todo mundo entender. Pelo menos a verdade que eu sei.